Audiolivro Reunião da Paz, capítulo 16 A Barreira. Após um dia produtivo e de aprendizados, já no início da noite, pronto para organizar minhas anotações e cumprir com outras tarefas antes de me recolher, Luiz me avisou que iria até a Ilha do Governador para acompanhar de perto um trabalho do seu antigo grupo da colônia Cruzeiro do Sul. Disse que tinha autorização de Isaac e que poderia convidar um amigo para acompanhá-lo. Pelo jeito, esse amigo era eu. Fomos então em direção à ilha para acompanhar os trabalhos de socorro do grupo da Cruzeiro do Sul. Logo que chegamos, pude perceber que grande alegria tomou conta dos velhos amigos, de Luiz e do grupo. Eles se tratavam com entusiasmo e admiravam o novo trabalho de Luiz junto aos guardiões. Luiz minimizou a situação e disse que era uma grande oportunidade recebida pela bondade de Deus e não por seu merecimento. Em seguida, me apresentou como um novo amigo, como um irmão, e obviamente fui muito bem recebido. O responsável pela equipe da Cruzeiro era Messias, que nos explicou o principal objetivo do trabalho e nos orientou sobre os procedimentos fundamentais das nossas ações. A Ilha do Governador possui bases de inteligências do mal, muito organizadas e eficientes. Portanto, o objetivo do nosso grupo era atuar naquela noite na tarefa de resgatar as almas que foram iludidas e escravizadas pelos seres do mal, e que por motivos diversos foram descartadas e abandonadas em suas próprias dores e confusões mentais. Tratava-se de um trabalho de socorro com o auxílio da misericórdia de Deus. Avanço do grupo. Acompanhei como aprendiz e obedeci rigorosamente às orientações do líder, Messias. Luiz ficou mais à vontade, pois conhecia o grupo. Ele seguiu lado a lado com Messias. Na medida em que avançávamos, era possível observar almas cobertas por uma crosta que parecia de material gorduroso, quase enrijecido. Muitos vagavam sem noção do que ocorria ao redor, enquanto eram alvos de agressões por espíritos dali. Algumas gangues disputavam essas almas, a fim de satisfazerem seus desejos de maldade. Porém, eram espíritos vulgares, sem muita expressão dentro dos domínios do mal. Mesmo assim, causavam dor e tormento. O grupo seguia resgatando a todos que já estavam em condições, ou seja, que tinham alguma consciência da própria situação. Dessa forma, eles aceitavam bem a interferência do grupo socorrista e não voltariam àquele local, pois a vibração deles era melhor. Se outros espíritos fossem resgatados sem essa consciência, sem um padrão energético um pouco melhor, a chance de voltarem àquele local era grande. Luiz percebeu uma jovem desencarnada quase escondida atrás de uma caçamba de lixo. Ela estava sentada e tinha os cabelos sujos e desarrumados, cheios de lama. Chorava copiosamente. Luiz parou ali enquanto o grupo seguiu em frente. O coração dele não permitiu que fosse adiante. Eu o acompanhei. Muitos outros espíritos sombeteiros a rodeavam e outros lhe diziam que ela nunca sairia dali. Ela não tinha forças nem para falar, mas em seu íntimo procurava se lembrar de algumas frases incompletas da oração do Pai Nosso. Luiz chegou perto dela e pôde perceber toda a tristeza e dor. Espíritos vulgares se afastaram, xingando e esbravejando, mas sem coragem de enfrentarem Luiz. No entanto, nem todos eram assim. Logo, seres que também eram capazes de volitar começaram a se aproximar de Luiz. Vestiam roupas grossas que produziam um som semelhante a uma lona quando se dobra. Eles usavam capuzes
e se aproximaram de Luís rapidamente. Me coloquei entre Luís, sua protegida, e aquela gangue assustadora. Um deles disse, pausadamente: "Tolo, intrometido, sai agora. Ela nos pertence." Luís mudou de fisionomia de modo que até me impressionou. Assumiu uma postura diferente, como se aumentasse de tamanho, e olhou para aquele que o ameaçou sem dizer nada. Aquele ainda lhe fez ofensas e ameaçou partir para a agressão. Outros seres também se aproximaram e o barulho estranho das roupas era algo que me incomodava. Fiquei preparado. Quando aquele espírito se lançou em nossa direção, Luís tomou a frente. Apontou o indicador para o ser, que parou imediatamente. Enquanto se debatia no ar, urrava e grunhia. Luís nem piscou. Apontou o dedo também aos outros e aplicou sobre eles uma força mental enorme, deixando-os na mesma situação de pânico que o líder deles. Em poucos segundos, brotaram do chão centenas de seres da mesma horda e todos vieram para cima de nós. Empunhei minha arma e atingi alguns deles, afastando-os. Quando pensei em pedir ajuda, Luís projetou uma barreira mental em tom violeta. Foi criada uma espécie de parede de grandes dimensões que avançava sobre as entidades. Os seres foram literalmente empurrados, e Luís fazia isso com uma das mãos, apontando para eles, enquanto a outra mão estava sobre a testa da moça que ele resgatava. Que cena impressionante! Mais uma vez, gritos, urros, xingamentos, e em seguida um silêncio estranho. Ficamos só nós três, porém tínhamos que continuar atentos, pois certamente voltariam. O grupo da Cruzeiro chegou em seguida, pois puderam ver os acontecimentos de longe. Ajudaram no resgate da jovem. Luís abaixou as mãos, agradeceu a Deus e entregou a jovem aos amigos da Cruzeiro do Sul. Mais tarde, de volta à base, perguntei a Luís o motivo dele usar as mãos durante aquelas ações. Luís, quando você apontou para aqueles seres, foi no intuito de focar sua energia mental? Na verdade não, Antônio. Eu faço isso para causar medo. Apontando para o ser, ele sabe que é meu alvo. Se sente intimidado e sabe que terá que dar uma resposta, pois os outros também, assistindo, ficam na expectativa do que ocorrerá. Não preciso apontar, mas isso até hoje tem funcionado bem. Foi mesmo impressionante, Luís. Estou grato por ter me chamado para acompanhá-lo nesse trabalho hoje. Entendo o motivo de você ser tão respeitado em seu grupo. Funcionou mesmo, não é? Eles ficaram impressionados. Sim, Luís, funcionou. Algumas vezes me questionei sobre esse tipo de atitude, esse impulso que tenho de enfrentar os seres que estão no mal. Cheguei a pensar que não deveria agir assim, mas com o tempo pude perceber que posso usar o medo e a intimidação para afastá-los porque eles têm mente fraca. Procuro ser simples, prudente e fazer o que deve ser feito. Não é necessário justificar, Luís. Temos que agir conforme a situação, usando os recursos de que dispomos. É como nosso dirigente costuma dizer: a mente é nosso guia e nosso coração é o ponto de equilíbrio entre o necessário e o aceitável. Muitas vezes, começamos o dia sem ter a ideia de como terminará. Hoje, para mim, foi simplesmente fantástico. Ouça o próximo capítulo do audiolivro A Reunião da Paz,
aqui nesta playlist. Inscreva-se no canal Discerne Edifique e, se você gostar, curta e compartilhe.